Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Queria dar uma explicação para vocês lá referente à questão da reciclagem eletrônica. Até o Marco Pimentel Venâncio, lá de Macaé, ele usou o termo garimpeiro eletrônico, né? Que ele quer ser um garimpeiro eletrônico, mas é a mais pura verdade, tá bom? A propaganda ela engana e a verdade convence, não é isso que eu sempre falo com vocês? Então vamos lá, a questão interessante: como que nós vamos catalogar as placas para reciclagem? Primeiro, tem muita gente me ligando dizendo que tem muita placa que quer mandar para mim. Não, negativo. Nós não vamos fazer assim, por quê? Porque vai ficar muito caro. Se todo mundo mandar a placa para mim, já tem um custo que tem que ser embutido. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos catalogar os componentes nas unidades de reciclagem. Então a minha intenção é montar 100 unidades de reciclagem. Ou seja, o que vão ser essas unidades de reciclagem? Vão ser verdadeiras oficinas espalhadas pelo Brasil todo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter o site do Banco de Componentes Eletrônicos. Lá no site, vamos supor que você é cadastrado e você vai lá e cadastra a placa APM 80. Alguém precisa de um determinado componente, vai no site, vai verificar. Eu preciso do componente U47 da APM80. Beleza, quem tem? Eu tenho. Extrai e manda para mim. Assim que vai funcionar. Então nós não vamos ter custo com transporte da placa inteira, que vai ficar muito caro. Porque na verdade, se você mandar a placa inteira, o que acontece? Vai ter o custo de transporte, o peso maior. O que é mais pesado, justamente o que não tem valor. Então a gente vai transportar só o que realmente tem valor. Tá bom? Como que nós vamos catalogar? Isso é super importante. Primeiro, catalogar o fabricante. Segundo, modelo, código do componente na placa, ou seja, Q42, U50. Quando não tiver a marcação na placa do que é o componente, nós vamos fazer a identificação através de fotos. Vocês podem tirar foto à vontade, porque foto não gasta dinheiro, todo mundo tem uma câmerazinha. Então vou dar um exemplo aqui. Estou com um exemplo. Uma fonte de alimentação, tá vendo aqui? Uma fonte de alimentação. WSC CW50P4 da Wise, tá bom? Então tá aqui. Fabricante e modelo, tá aqui. Aqui é a placa, tá? Aqui é a placa. Então eu tenho efetivamente aqui a placa. Tem todos os componentes. Nas manutenções desse tipo de placa, o que é mais crítico, o que é mais difícil de conseguir são os transformadores. Não vende, não encontra no mercado. E muitas das vezes também os próprios componentes semicondutores, transistor, circuito integrado, não encontra. Então, quem quer trabalhar com manutenção e conseguir 100% de resultado efetivo no reparo, tem que reciclar. Ponto final. Tem que reciclar. Porque tem componente que você não encontra. Então eu quero mostrar para vocês aqui o exemplo de como que nós procederíamos para catalogar esse componente aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse componente aqui. Então eu tenho aqui fonte de alimentação, fabricante, modelo e aqui tem o componente, tá bom? Eu vou posicionar a câmera aqui de uma forma que a gente consiga ver a extração do componente, certo? Sabendo que meus vídeos são vídeos amadores, então a câmera treme e tem uma infinidade de problemas, mas é tudo porque nós fazemos a nossa preocupação maior não é superproduções, a nossa preocupação maior é justamente a didática, tá bom? E depois eu quero citar uma palavra que eu recebi aqui do Marcos Leno sobre a minha didática. Então eu vou extrair esse componente aqui, tá vendo aqui? A princípio é um transistor. Aqui, essa placa sofreu um aquecimento muito grande, então ela vai totalmente ser reciclada. Então eu vou tirar o parafuso aqui, ó, tirei o parafuso, que é o parafuso que liga o componente ao dissipador. Uma dica que eu vou dar para vocês, mega importante, é a questão de que, deixa eu tirar ele aqui manualmente. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele com a pinça para ficar mais fácil. Então tá aqui, ó, tirei. Eu queria chamar a atenção de vocês que é o seguinte: esses
parafuso, olha, isso é importantíssimo, muita gente faz manutenção e se dá mal por causa disso. Eles têm um isolador aqui, ó, isolador, que ele entra junto com o parafuso e entra no componente para impedir que haja contato elétrico entre a carcaça e o alumínio. Não existe contato elétrico, existe contato térmico. Atenção, é isolado com essa buchinha aqui, não é isso? Esse isolador, tá vendo aqui? E detalhe, quando você retira o componente, atrás do componente tem um outro isolador. Muita atenção aí, se você tirar e colocar, você vai ficar queimando o transistor. Tem que colocar esse isolador aqui. Antigamente esses isoladores eram feitos com mica. Depois eu vou mostrar para vocês o que é mica. Eu ainda, em alguns casos, eu ainda uso, eu ainda tenho mica, eu corto e coloco a mica, ela dá um contato térmico melhor do que esse aqui que foi feito. Isso aqui foi inventado para resolver o problema da questão da dificuldade de conseguir mica. Então, tá vendo aqui? Então, retirei, certo? Ele tá aqui. Eu vou extrair, eu vou usar a pinça. Ó, vou colocar aqui, vou usar a pinça. Pode usar a mão? Pode, claro. O que você achar melhor, você vai utilizar para você retirar. É lógico que a mão, o que vai acontecer? Vai aquecer e você pode ser que você não consiga retirar, tá bom? Vamos ver aqui se eu consigo. Ele é fácil de tirar, não tem dificuldade não. Então vem aqui, o meu telefone tá tocando. Aí depois vocês falam assim, professor, eu não consigo falar com o senhor, tá vendo? Quem ligou agora não vai falar. Ó, tô tirando aqui. Como é reciclado, tá vendo? Tô reciclando, tô tirando, tá vendo? Essa placa sofreu muito, tá bom? Ó, sofreu muito, eu tô retirando aqui, fazendo a alavanca do outro lado. A placa tá bem danificada, essa placa aqui não teria como reparar, ela tem que ser reciclada mesmo, porque ela sofreu uma elevação de temperatura muito grande. Certo? Então ela está totalmente danificada, tá bom? Então nós vamos ter que retirar esse componente dessa forma aqui, ó, já está saindo lá, eu tirei. Vou tirar ele com a pinça. Deixa eu anotar aqui, ó. Vou pegar agora o alicatezinho de bico para poder retirar. Essa parte da extração não é muito complicada não, tá? Então você vai ter que fazer, ó, retirei. Ele tá aqui. Eu fiz um pouquinho de esforço para poder agilizar para vocês. Retirei ele da placa, tá bom? Retirei ele da placa. Eu vou afastar a placa um pouquinho para cá. Primeiro eu vou lá na placa e vou ver a marcação dele, tá bom? O Q47. Então ele é o Q47 da placa. Eu vou limpar aqui. Vou tentar ver o que é esse componente, tá bom? Vamos tentar ver, porque muitas das vezes ele pode sozinho já verificar. Eu não estou conseguindo ver a olho nu aqui, tá bom? A iluminação não está muito boa, tá bom? Mas depois pode ser que eu consiga ver ele fora, limpando ele aqui, porque ele está um pouquinho sujo. O que eu vou fazer depois que eu conseguir retirar ele da placa, tá bom? Eu vou afastar isso aqui, isso tudo aqui, atenção. Isso tudo aqui pode ser reaproveitado e deve ser reaproveitado, tá bom? Você vai guardar, o ferro tá quente, tá, filho? Você vai guardar esses isoladores, você vai guardar esse aqui. E qual vai ser o primeiro teste que nós vamos fazer? O primeiro teste que nós vamos fazer, eu vou trazer ele aqui para o teste-colete. O teste-colete tá desligado. Eu tenho esse terminal aqui que vai se aplicar mais, né? Eu vou afastar um pouquinho aqui, vou afastar um pouquinho. Posso pegar o alicate para poder ficar um distanciamento maior para poder encaixar ali dentro do terminal. Esse terminalzinho aqui ele tem parafuso, mas muitas das vezes não precisa nem apertar. Vou colocar ele aqui dentro. Ele está aqui, né? Coloquei. Vou ligar. Quando eu ligo, ele já vai identificar. Ó, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu botar numa posiçãozinha melhor aqui. Deixa eu colocar ele aqui. E vou dar start, testando. Então aqui apareceu as medidas dele, certo? Tá vendo aqui as medidas quando eu dei start? Vou inverter ele aqui no terminal.
Vou dar um start para testar. Então apareceu as medidas dele aqui, certo? 1 para 2, 2 para 3. Apareceu pino 1, pino 2 e pino 3, certo? Vamos de novo aqui, vou dar um start. Então eu estou procedendo com a identificação dele, tá vendo? 1 para 2, 2 para 3. Pelo que eu estou vendo aqui, eu preciso ainda definir aqui. Ele é um SCR aqui. Eu não estou conseguindo enxergar, tá bom? Um SCR é um TRIAC. Então eu já percebi que ele está o quê? Ele está bom. Coloquei aqui, ó. Vamos de novo. Start. Dá para ver direitinho o visu? Acho que dá sim, não dá? Então ele identificou aqui. Então eu vou tirar ele aqui, vou deixar ele aqui fora. E nós vamos agora proceder com algumas explicações. Deixa eu desligar aqui. Então vamos lá. Tá aqui. Eu vou pegar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu não estou conseguindo enxergar. Então vamos lá. Como é que nós iríamos catalogar esse componente aqui? Certo? Seria da seguinte maneira. Qual é o fabricante da placa? WISE. Qual é o modelo? WSCW50P4. Qual é o componente? Q47. Testado ali no aparelho, deu como ok. Então você pode catalogar esse componente, tá bom? Cadastrar lá no site do BDE, Banco de Componentes Eletrônicos. Se alguém porventura estiver precisando desse componente, eu preciso do 47 da placa tal, pronto, você vai poder fornecer. O preço que eu estou colocando inicial para lance de leilão é R$5. Se tiver uma pessoa tiver um componente desse, se 10 pessoas precisando, nós vamos trabalhar com leilão. Mas se só tem uma pessoa precisando, você pode vender muito bem isso aqui por R$5, porque isso aqui saiu a custo quase zero para você. É lógico que você tem o investimento do curso e você tem o investimento do equipamento. Mas quem não quer estudar, eu não quero nem que venha andar junto comigo, tá bom? Então assim que vai funcionar, tá bom? Marco Pimentel Venâncio que pediu essa explicação. Agora eu queria comentar com vocês o seguinte. O Marcos Leno, ele mandou uma mensagem para mim hoje, que achei uma mensagem muito interessante, muito gratificante, que é a seguinte, ó: eu nunca tive dinheiro para pagar um curso eletrônico particular ou à distância, e entretanto isso não me impediu que eu fosse atrás dos meus sonhos. O senhor, como profissional da educação, tem de estimular seus alunos para voos mais altos. Isso que a gente faz o tempo todo. Na minha visão, o professor terá sucesso na sua profissão quando seus alunos adquirirem mais conhecimento do que ele mesmo. Certo? Já pensou se o aluno nunca ficasse mais sábio que o professor? Depois de algum tempo, a humanidade voltaria ao tempo das cavernas. É claro, o professor passa, o aluno não aprendeu, ferrou, galera. Desejo sucesso, professor. A sua didática é excelente. Muito obrigadão, Marcos. Existem muitos engenheiros que não possuem este nível de didática. Eu sou um deles. Assiste os seus vídeos para aprender. Então a humildade dele me comoveu, porque o cara é engenheiro, falar que aprende comigo que sou técnico, e é verdade mesmo. Eu posso aprender com qualquer pessoa, não importa, porque o ato de ensinar, ele não é dado em função do seu nível acadêmico. Muitas das vezes o cara simples, humilde, um cara que capina no seu sítio lá, ele tem muita sabedoria para você aprender. Então, Marco, obrigadão aí pelo apoio. Então, o que eu estou querendo fazer com vocês? Vocês sabem que hoje nós temos 3 milhões de acessos no YouTube com mais de 6 mil inscritos. Então, estou com 13 minutos, tenho que falar rápido. Então, o que eu tenho que fazer? Eu estou fazendo aqui 100 cadastros promocionais para o curso e para a compra do texto com LED. Eu quero montar 100 unidades de reciclagem, certo? Eu vou ter que parar o vídeo, infelizmente, gente, porque está chegando a 14 minutos. Daqui a pouco eu volto.